astrologia tropical e astrologia védica. Afinal, realmente existem diferenças entre uma e a outra? Oi, eu sou a Marcela Lanza, sou astróloga védica, professora de yoga, terapeuta ayurveda e eu tô aqui na Índia, no estado do Kerala, e eu vim direto do berço desse conhecimento te dar essa resposta, que é óbvio que existem diferenças, é por isso que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e as diferenças, elas são várias. Basicamente, a primeira, primordial, e a que a gente mais escuta falar por aí, ela acontece por uma diferença de cálculos. Isso porque a astrologia védica utiliza cálculos siderais. O que isso significa? Isso significa que o que é visto no mapa de fato está acontecendo no céu. Então, se você for num observatório e observar o posicionamento dos planetas na data do nascimento, do seu nascimento, no nascimento do nativo, aquilo vai ser real. Era o que estava acontecendo no céu. A astrologia tropical, ela utiliza um ponto fixo no tempo. Então, esse ponto fixo no tempo foi instituído há muito tempo atrás. E nessa época, de fato, o Sol estava em Áries nesse dia. Com o passar do tempo, isso deixou de ser verdade. Isso porque esses cálculos tropicais, eles não levam em conta um movimento que a Terra faz, que é chamado de precessão de equinócios. E o que é isso? Você não precisa entender nada de astronomia, é muito simples. A Terra, além do movimento que a gente está acostumada, que é rotação, translação, ela faz um movimento que parece um movimento de peão. E isso faz com que, ao passar dos anos, o eixo da Terra ele se desloque. Hoje, o eixo da Terra ele já está deslocado mais ou menos 24 graus de diferença de quando esse ponto fixo foi instituído para o Sol entrar em Áries. Isso significa o quê? Isso significa que, de fato, pelos cálculos reais, o Sol ele leva mais tempo para entrar em Áries, que é o primeiro signo do zodíaco. Então, só para vocês terem uma ideia, hoje é dia 15 de janeiro, o dia que a gente está gravando esse vídeo. E o Sol entrou em Capricórnio ontem, dia 14 de janeiro. Eu vou deixar aqui a tabela de quando o Sol entra em cada signo. Então, geralmente, se você se consulta com um astrólogo védico, existe sim uma chance do seu Sol estar em outro lugar. Isso porque o posicionamento ele começa mais tarde. Então, o que acontece na astrologia tropical, em que o Sol entra em Áries no dia 30 de março, na astrologia védica, isso só vai acontecer no dia 14 de abril. Essa é uma das diferenças, então é uma diferença de cálculos. A segunda diferença é que a astrologia védica, ela analisa os períodos de regência. O que isso significa? Significa que através da análise do seu mapa, a gente vai entender o panorama geral de que energias vão te influenciar mais ou menos naquela fase da vida. Isso chama-se uma análise de Mahadashas e Antardashas. São os dois planetas que vão te influenciar mais naquele momento da sua vida. Então a gente usa isso para explorar as potencialidades desse momento. Se, por exemplo, você está sendo influenciado por um planeta que é ligado à comunicação, naturalmente você deve explorar o seu potencial comunicativo dentro desse período. Então, a gente consegue entender o que é melhor em cada fase, para onde o nosso olhar vai estar voltado em cada fase da nossa vida. Fica fácil da gente entender, por exemplo, porque ao longo da nossa vida os nossos interesses mudam. Então, por que por um período de tempo eu gostava de fazer tal coisa e depois eu passei a gostar de uma outra coisa? Os Mahadashas, eles explicam com muita facilidade por que isso acontece. Porque o nosso olhar, ele se vira numa determinada direção em um determinado momento da nossa vida. Essa é a segunda diferença crucial e muito legal que acontece na astrologia védica. A terceira é sobre as análises das nakshatras. As nakshatras, elas analisam o movimento da Lua
na eclíptica. Então, quando você nasce, a Lua está fazendo um movimento e a gente analisa as 27 nakshatras. O que isso significa? Para a astrologia védica, a Lua conta sobre a nossa mente, conta sobre a nossa mãe, sobre o nosso feminino. A mente é o que direciona a gente nessa vida. São os nossos padrões mentais que geralmente, uma vez que somos seres humanos falhos e acabamos sendo sim influenciados pela nossa mente o tempo inteiro, ter uma análise de como a nossa mente se comporta é muito valioso. Existem histórias que remontam o período védico muito antigo, que dizem que os astrólogos antigamente, eles faziam a análise de um mapa do nativo só através das nakshatras. Então, se você tiver só uma leitura das nakshatras, que é esse posicionamento da Lua no momento do seu nascimento, você já tem uma análise muito completa da sua personalidade e muito provavelmente dos seus padrões mentais. E por último, claro, dentro de muitas outras diferenças, mas que eu acho que essas são as mais importantes da gente falar, a gente trabalha com remédios astrológicos na astrologia védica. Então, nada que é visto é um decreto, é tudo que é visto naquele mapa é um direcionamento para você. Então, se você olha para uma situação no seu mapa e você interpreta aquilo como um problema, como uma questão a ser superada, a gente trabalha com remédios astrológicos. E quais são os remédios astrológicos? São muitos, para cada situação, um remédio astrológico diferente. Então, a meditação, ela sempre está presente, entoar os mantras sempre está presente, talvez usar pedras preciosas, algum metal específico que seja necessário para você. Tudo isso faz parte dos remédios astrológicos. Então, basicamente, essas são as diferenças que a gente encontra entre uma astrologia e a outra astrologia. Bom, lembrando que, óbvio, eu sou astróloga védica, eu leio mapas, então se você se interessou, o meu e-mail tá aqui embaixo. Me escreve pra gente fazer a leitura do seu mapa. Curte, compartilha e comenta o que mais vocês querem saber sobre a astrologia védica. Me conta o que vocês estão achando disso tudo, o que mais vocês querem saber e a gente vai conversando. Namastê!